Aleluia. Querido, você pode levantar as suas mãos para o céu? Lembra, irmãos, nós estamos no culto ao Senhor. Eu vou ler alguns versículos para você, queridos. Está em Apocalipse capítulo 1. Porque quando nós nos ajuntamos, irmãos, nós temos que ter uma consciência. Nós estamos a adorar, a considerar uma presença. E essa presença ela é real, essa presença ela é santa, essa presença ela é preciosa. Essa presença nos inclina, nos leva, irmãos, a nos render de todo o nosso ser, porque nós estamos diante, na verdade, a presença do Todo-Poderoso habita dentro de nós. E a palavra do Senhor diz, Jesus falando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí João fala, ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Sabe, irmãos, esse é o nosso Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é digno de levantarmos as nossas mãos. Ele é aquele que é digno de nós dizermos, Senhor, nós te adoramos, nós reverenciamos a sua presença, nós nos deleitamos e nos derramamos diante do Senhor. Porque Ele nos salvou, irmãos. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu um novo caminho. Ele é aquele, irmãos, que nos colocou de cabeça para cima. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, se juntasse todas as riquezas do mundo, não dava para pagar uma vida sequer, porque uma alma é caríssima. Mas Deus decidiu derramar o sangue do seu próprio Filho. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, então levante suas mãos. Fale você palavras de amor e de reconhecimento ao Senhor. Diga o quanto você o ama. É dia e noite, irmãos. Nossa adoração, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós te amamos, Jesus. Oh, nós reverenciamos, Senhor, a sua presença no nosso meio. Espírito Santo, você é o nosso ajudador, você é Paracletos, você é único, você é Deus. A tua palavra diz, Senhor, que aonde está o teu Espírito, aí há liberdade. Tenha liberdade nos nossos corações. Nós temos a consciência, Senhor, que nós não estamos no encontro ou um clube social, não, Senhor, nós estamos diante ou numa reunião de santos, reconhecendo aquele que vive e reina, a Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Você pode dizer isso? Eu te amo, Jesus. Aleluia. Diga de novo, eu te amo, Jesus. Diga de novo, irmãos, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu és o meu bem mais precioso, Senhor. Você me salvou, você me tirou do império das trevas. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Pela sua graça você me alcançou. Quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido, você pode sentar agora em nome de Jesus. Obrigado ao Ministério de Louvor, glória a Deus. Vocês são uma bênção. Então, irmãos, que grande bênção, que grande honra poder estar aqui a compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Pastor Fábio, Kelly, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a compartilhar a palavra do Senhor. É uma honra, irmãos. Eu me chamo Wagner, eu estou à frente, juntamente com minha esposa, da Igreja Verbo da Vida em Intermares, Cabedelo, no qual saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas eu quero te dizer, irmãos, eu gosto sempre que vou pregar na nossa igreja, sempre que vou
dirigir o culto, eu gosto de lembrar os irmãos que esse momento onde nós paramos, por isso que o pastor Fábio ele falou com muita propriedade, irmãos, nós não podemos ter esse tempo de estar no culto como um momento religioso. Nós não fazemos parte de uma religião, nós estamos, irmãos, nós somos cristãos, nós estamos num culto, e esse culto, irmãos, ele tem começo, meio e fim, mas nesse tempo, irmãos, de estarmos no culto, nós temos que realmente considerar essa presença, considerar aquilo que Deus está falando. Sabe, irmãos, é o tempo quando nós chegarmos na igreja, irmãos, nós já estarmos disponíveis ao Senhor, sem estar preocupado com o nosso amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então não preocupa, irmãos, com o teu dia de amanhã, porque o teu dia de amanhã, Jesus, ele já providenciou todas as coisas, e você é guardado e guardada pelo Todo-Poderoso, amém? Então fica calmo, fica tranquilo, mas considera esse espaço, esse momento, para honrar a palavra do Senhor, amém? Queridos, e aí o que vamos falar um pouco, irmãos, sobre esse dia Rema, falar um pouco sobre uma disciplina que nós lecionamos na escola. E eu quero te dizer, se você não fez essa escola, irmãos, eu quero te dizer, coloca fé em ação para você estar se matriculando. Nós temos um casal de alunos lá da nossa igreja, eles fizeram no ano de 2021, só que esse casal, eles passam a semana viajando, eles trabalham no segmento do direito, e eles passam a semana de segunda a sexta-feira viajando pelo Brasil. E ele disse para mim na época, ele disse, pastor, eu não sei como eu vou fazer, porque eu não tenho, naturalmente falando, como fazer essa escola. Eu entendo que é uma grande bênção. Aí eu disse para ele, rapaz, coloca os pés sobre as águas, faça sua matrícula, e você vai perceber a graça de Deus te assistindo. Eu não sei como vai ser, mas se você crer, vai acontecer. Irmãos, eles conseguiram, porque foi o único período que o nosso ministério abriu essa escola de maneira online. Eles conseguiram concluir os 2 anos, irmãos, e estão crescendo no Senhor. E eu quero te dizer, tudo aquilo que nós vamos falar hoje à noite está firmado, ou está direcionado nesse conhecimento, ou naquilo que nós vamos receber da parte de Deus, para colocar em prática na nossa vida como cristão. Quem conhece o versículo João 8,32? Ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é assim? Mas quem lembra o que está escrito em João 8,31? Jesus, ele diz assim, aqueles que permanecem no meu ensino, esses são os meus discípulos. O que é ser discípulo, irmãos? É ser um seguidor de um mestre. Jesus, ele é o nosso mestre, irmãos, e essa escola Rema, ela não é liberada somente para a Igreja Verbo da Vida, mas é para todo o corpo de Cristo, porque ele prepara, ele equipa a igreja ou o corpo de Cristo para fazer as obras do Senhor. Então tem 2 coisas aí, irmão. Se você é dessa igreja e você já fez a escola, você sabe o quanto você foi abençoado. É assim ou não é? Posso ouvir um amém? Então você deve ser, irmão, um propagandista, um divulgador efetivo dessa escola. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele está juntando um poderoso exército cheio do conhecimento da palavra de Deus, irmãos, para proclamar as verdades do Evangelho. E Ele conta comigo, Ele conta com você, para nos prepararmos, irmãos, e avançar com a pregação do Evangelho. E essa disciplina, irmãos, que nós ministramos normalmente no último período, segundo ano, é falando sobre ministério prático. Eu lembro quando eu fiz o Rema em 2001, 2002, há mais de 20 anos atrás, quando eu vi essa matéria, eu disse, rapaz, será que eu vou aprender a ministrar a palavra de Deus de maneira prática? Vou ser um prático na palavra? Como vai ser isso, né? Irmãos, essa matéria ela é uma grande bênção, essa disciplina é uma grande bênção, porque nos ensina o verdadeiro sentido do ministério. Aleluia. E se eu pudesse resumir essa disciplina, irmãos, você vai pegar lá depois em João, capítulo 13, e você vai ver Jesus tomando uma atitude bem diferente, quando ele lava os pés dos discípulos, e Jesus chega diante deles assim e diz, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Aí eles dizem, aí depois Jesus fala assim, se eu que sou o seu Senhor e o vosso mestre vos deu o exemplo, assim importa que vocês façam da mesma forma. Ou seja, nós somos chamados como igreja, dentro do ministério, para servir uns aos outros. Amém? Mas tem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos aprender. Eu queria que você abrisse, por favor,
no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 20, por favor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Se você chegou lá, diga glória a Deus. Eu vou entender que posso seguir com a leitura, amém? A palavra do Senhor diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecêssemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus. Diga assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu, por meio de Cristo, o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, diga: Jesus me confiou. Aleluia. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Diga comigo, glória a Deus. O que chama a atenção aqui, queridos, é no versículo 15, quando ele diz assim: pois não vivam mais para si. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga: irmão, você não foi chamado para viver para si. E sabe, irmãos, dentro da igreja nós podemos pensar e ver que existem alguns dos nossos irmãos, eu não falo que é propriamente dessa igreja aqui, mas no corpo de Cristo, de uma maneira geral, nós podemos entender que existem algumas pessoas que elas chegam na igreja para serem consumidoras das bênçãos do Senhor. E não tem nenhum problema, irmãos, em nós recebermos de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em qual não há sombra de variação. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que existe um propósito, existe um desígnio. Diga comigo: existe um desígnio. Jesus, irmãos, ele nos chama com um propósito e um desígnio. E ele começa a relatar nesses versículos que nós lemos, e ele é muito rico e ele é muito esclarecedor, porque nós não fomos chamados mais para viver para nós mesmos. À medida que eu conheço a palavra de Deus, à medida que eu sou ensinado por Cristo, eu começo a entender que aquilo que Ele está me dotando, ou do conhecimento que Ele está colocando sobre minha vida, é para um propósito. Por que não ser consumidor? Porque à medida que eu estou chegando na igreja ou no corpo de Cristo, existe um propósito, irmãos, para nós estarmos nos ajuntando. Existe um livro do irmão T.L. Osborne, que chama-se Ajunta-te a essa carruagem. Quem já leu esse livro aí? Algumas pessoas, o pastor leu. Mas uma coisa que o irmão T.L. Osborne ele ensina nesse livro, ele fala: olha, a igreja, essas quatro paredes da igreja é um lugar onde os crentes eles devem ser treinados, e o centro de treinamento bíblico Rema é para te treinar e me treinar, para fazer algo, para sair das quatro paredes e evangelizar o mundo, porque Jesus está voltando, irmãos. Amém? Eu não sei se você conhece o trecho quando Jesus diz assim, ele fala uma passagem que ele diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Um dos filhos diz assim: Senhor, eu não vou não. Aí ele chega para o outro filho e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí o outro filho diz: deixa comigo, Senhor, estou dentro, estou lá, vou fazer, conta comigo. E diz que passando o dia aí, mais adiante, um dos filhos foi trabalhar na vinha e o outro não foi. O que foi aquele que disse que não ia, mas o que disse que ia não foi. Então existe um propósito, irmãos, da parte de Deus para a nossa vida, de estarmos dispostos com alegria a servir ao Senhor. E o ministério prático, ou o ministério de Jesus Cristo, nos ensina que nós fomos chamados para servir ao corpo. Posso ouvir um amém? Diga assim: eu fui chamado
para servir ao corpo. E no versículo 18, irmãos, ele diz assim: tudo isso provém de Deus que nos deu um ministério. Que ministério? Da reconciliação. Sabe, irmãos, não é na tua capacidade, aquilo que nós vamos desenvolver para Jesus, não é na nossa capacidade natural, nunca foi nem nunca vai ser. Porque nós não estamos falando de uma empresa. Igreja não é empresa que as pessoas vão se capacitando naturalmente, não, irmãos. Mas à medida que você vai buscando o conhecimento da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai te capacitando a produzir mais frutos. Aleluia! Sexta-feira, sábado de manhã, nós fomos para uma despedida de solteiro do meu filho. Os homens lá da igreja se juntaram e foi para um negócio chamado paintball. Mas, irmãos, brincou lá até meio-dia. E quando nós saímos de lá, eu passei ali na Maximiano de Figueiredo e tinha uma mangueira de manga rosa, com as mangas manga rosa, né, que chama? Mas estava tão carregada, irmãos, aquela mangueira. Estava no centro da avenida, não tinha dono. Mas aquele pé de manga estava tão carregado e tão bonito que eu passei no carro e me deu vontade. Rapaz, se eu estivesse aqui andando, eu tirava umas 3, 4 mangas dessas para levar para casa. Sabe, irmãos, nossa vida como cristão, Jesus, Ele nos chama, Ele diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu te escolhi para que você vá e dê fruto. E esse fruto, irmãos, não é para nós mesmos. Sabe o que é ser consumidor? É você esperar receber para ter para você. Mas quando a nossa ótica muda a respeito daquilo que lemos agora nesses versículos, nós vamos desejar produzir frutos para dar para os outros. Eita, glória a Deus. Aleluia. Entende? Aleluia. Então, isso é viver o ministério, irmãos. É nós entendermos que todos aqui, uns precisam dos outros. E a Bíblia diz: tudo isso provém de Deus que nos deu um ministério. Diga assim: Jesus me deu um ministério. E nessa matéria, irmãos, nós vamos falar sobre os ministérios quíntuplos. Eu não vou entrar porque não dá tempo. Mas sabe, irmãos, nós precisamos começar a entender esse ministério quíntuplo. Nós precisamos entender, irmãos, que existe um ministério de socorros na igreja. E tudo aquilo que Jesus nos chama para fazer, irmãos, não deve ser feito de uma maneira pesarosa. Mas nós devemos fazer com alegria. Sabe por quê? Porque nós temos que ter um entendimento. Quem me chamou? Jesus. Então eu vou fazer com excelência, eu vou fazer com amor, eu vou fazer com alegria, porque eu não sou só um consumidor. Por isso que Jesus diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser sempre acrescentadas, irmãos. À medida que você está cuidando das coisas do Senhor, tenha certeza, irmãos, Ele está cuidando das suas coisas. Na verdade, irmãos, nós temos que ter essa percepção: sou eu que preciso fazer algo para Ele. Amém? Por quê? Por que eu penso isso, irmãos? Porque Ele foi até as últimas consequências para me salvar. Ele foi para a cruz para me salvar e te salvar. Ele estava naquela cruz dizendo: Senhor, perdoa porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. E no final Ele disse: está consumado, Senhor. O que é que está consumado? Naquele momento, a nossa entrada, a nossa participação, nós éramos estrangeiros, mas na hora que Jesus disse está consumado, ali por diante, nós temos entrada e acesso a Deus. Mas antes de Jesus ir assunto aos céus, Ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, irmãos, o poder de Deus está dentro de mim, dentro de você. E a grande pergunta é: o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, irmãos? Posso ouvir um amém? Aleluia. 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 Porque existe um plano de Deus e você e eu, irmãos, nós não podemos estar desvinculados desse plano. Amém? Diga comigo: eu não sou um consumidor. Porque ministério prático, irmãos, é corresponder aos desígnios do Senhor. É corresponder àquilo que Ele chamou, àquilo que Ele tem falado no seu coração. Pode ser que pessoas que estão aqui nesse lugar, Deus tenha chamado o ministério quíntuplo para ser um mestre, para ser um profeta, para ser um apóstolo, para ser um evangelista. Mas deixa eu te dizer, irmão, sabe como começa? Servindo. Aleluia. E Deus, Ele quer nos encontrar, irmãos, numa posição de servir, mas servir com alegria. A Bíblia também diz, irmãos, que nós devemos ser suportes uns dos outros, porque existe uma coisa, irmãos, no corpo, nós somos como uma engrenagem. Eu já trabalhei com máquinas,
fiz um curso de Senai. Lá na nossa terra de Campina Grande, eu trabalhava, fiz o curso de tornearia. Sabe, fez? Pronto. Mas quando a gente ia fazer determinados trabalhos no torno, a gente tinha que trocar as engrenagens. Mas as engrenagens, elas trabalhavam, cada uma com a sua quantidade de dentes. Quem já viu uma catraca de uma bicicleta? Tem as maiores e as menores, para produzir um resultado. Sem as engrenagens bem conectadas, irmãos, não tinha como preparar uma peça. Mas sendo que naquela engrenagem, irmãos, tinha que ter óleo. E nas engrenagens, irmãos, ela tinha que ter uma determinada folga, porque se estivesse muito apertado ou com muita pressão, existia uma tendência de quebrar e a máquina não funcionava. Do mesmo jeito é no corpo, irmãos. Nós somos interdependentes, nós somos dependentes uns dos outros. Nós não somos interdependentes, nós somos dependentes. Temos que estar conectados, um suportando o outro, um crendo com o outro, um ajudando o outro. Para quê, irmãos? Para que essa engrenagem que é a igreja possa funcionar, mas funcionar com unção. Mas para funcionar com unção, irmãos, tem que ver alegria, tem que haver desejo, irmãos, e desprendimento. Diga comigo, desprendimento. E o que é, irmãos, essa definição de ministério? Se você quiser abrir, você abre, depois você marca. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas o que é ministério? Você vai ver isso lá em Atos capítulo 6, versículo 4, quando ele fala que ministério, ou a definição de ministério é diaconia. Ele fala sobre o ministério de cuidar das mesas. Ministério, por essência, é cuidar, ou diaconia, é alguém que executa algo a pedido de outro. Isso é muito forte. Diaconia, essa palavra diaconia, ou ministério, ela é executar um serviço a pedido de outra pessoa. Quem é que pede para eu e você fazermos alguma coisa? Será que é o pastor da igreja? Pode ser até que ele seja usado por Jesus, porque quem pede é ele. Diga, quem pede é Jesus. Então fazer o serviço, ou ministério, irmãos, é ter essa consciência que Jesus ele vai nos colocar em algumas posições, e essas posições que nós vamos ser colocados, irmãos, não é para nos diminuir, mas é para nos treinar. Nem sempre, irmãos, no ministério você vai fazer o que você gosta. Posso ouvir um amém? Mas é aquilo que é necessário. E aí, irmãos, qual o maior exemplo disso na palavra de Deus? Aleluia. Nosso apóstolo Paulo. Abra comigo, vamos ler aqui. Romanos, por favor, Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Diga comigo, servo. Mas isso é uma definição que o próprio apóstolo estava trazendo para si próprio. Ele disse: olha, eu sou Paulo. Ele podia primeiro dizer: eu sou Paulo, o apóstolo. Eu sou Paulo, o homem que está pregando por toda a Ásia Menor, que está chegando na Turquia, que vai chegar em Roma, que vai chegar em Pérgamo, que vai chegar naquelas 7 igrejas da Ásia Menor e vai fazer um rebuliço santo. Eu sou Paulo, aquele que Jesus falou comigo lá naquele caminho de Damasco. De Damasco? De Damasco. De Damasco. Mas ele disse: eu sou Paulo, servo de Jesus. Aí o que é interessante, irmãos, essa palavra servo, pega no teu coração isso. Porque muitas vezes o que alguns, alguns poucos querem é posição. E eu te digo, irmãos, ministério não é posição. Ministério é serviço. Amém. Aí ele diz: sou servo de Jesus. Essa palavra servo quer dizer, isso é como ele estava se autodefinindo. Alguém que se rende à vontade de outro. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para avançar na causa do reino. Um escravo. Como é que ele estava se vendo? Não que Jesus não nos chama para ser escravos. Posso ouvir um amém? Mas ela é a consciência dele no cuidado com servir ao Senhor. Ele estava dizendo: olha, eu sou Paulo, servo de Jesus. Ele usa a palavra no grego, doulos. Essa palavra quer dizer: eu sou um escravo de Jesus Cristo para fazer algo para o corpo de Cristo. Aleluia. Abra comigo agora em
1 Coríntios capítulo 4. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 1. Aleluia. Nós estamos falando que é ser ministro, né? Porque alguém pode pensar, rapaz, esse ministro é um pastor que prega, um pastor que está sempre no cantinho certo. Não, irmãos. A nossa definição de ministério pela palavra de Deus diz que é isso. Mas sabe, irmãos, se você está conectado na igreja, tenha desejo, aquele que deseja o ministério, excelente obra almeja, irmãos. Se você quer crescer, aquele que deseja episcopado, excelente obra almeja. Então, se você está na igreja, deseja os dons, irmãos. Deseja crescer no Senhor, deseja se envolver na palavra, mas da maneira certa, da forma certa, com a intensidade certa. Sabe, irmãos, eu não sei se você lembra, quando eu era pequeno, tinha dizia isso na nossa terra, né? Rapaz, o menino só gosta de comer brebote. Quem já ouviu esse? Só eu sei. Então, esse menino só gosta de comer besteira. É fastioso. Fastioso você já ouviu, não já? Pelo amor de Deus, só eu. Estou tão idoso. Já menino fastioso? E o que é que o pai e a mãe davam, no meu tempo, né? O que é que o pai e a mãe davam quando o menino estava fastioso? Biotônico Fontoura. Era ou não era? E não era bom não, irmão. Quem gostava de tomar biotônico Fontoura, que levanta a mão para orar por você. Só um lá atrás da mídia, pastor. Então, era biotônico Fontoura e tinha lá uma fubazinha amarela, não sei nem o que era aquilo ali, misturava, botava na boca do menino. Tomei algumas vezes, irmãos. Mas sabe, aquilo ali abriu o apetite. Da mesma forma somos nós, como homens e mulheres de Deus, irmãos, nós precisamos muitas vezes abrir o nosso apetite espiritual para as coisas do céu, irmãos. Ou para o chamado de Deus, sabe? Não deixa que a rotina te deixe acostumado numa religião. Nós não somos religiosos, nós não somos aqueles que estão acostumados a fazer algo de maneira mecânica, não. Nós somos servos de Jesus. Nós somos chamados para servir ao corpo de Cristo. Se você está servindo no corpo dessa igreja, irmãos, se sinta honrado. E sabe, irmãos, essa honra não vem da placa da igreja, essa honra vem de quem chama. E quem chama é Jesus. Amém? O que é que Paulo diz assim? Ele diz, olha, e aí eu vou falar para quem, se você diz assim, rapaz, um dia eu me vejo ministrando. Creia nessas coisas, irmãos. Aí ele diz assim, se alguém, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Interessante, irmãos, que essa palavra ministros já é diferente. Quando Paulo, e por isso que é importante nós entendermos, e o Rema vai te ajudar a entender algumas palavras-chave, para você poder entender alguns significados da palavra de Deus. Isso vai ser libertador e vai te ajudar a crescer e desenvolver muito rápido. Quando ele fala ministros aqui, ele está falando de uma palavra grega chamada uperetes, irmãos. E quando ele diz, olha, se você é ministro, você tem que ser um ministro uperetes. E o que é isso? Eu vou trazer uma imagem para você. Você já assistiu aquele filme onde fica aquelas embarcações de madeira que fica o pessoal naquele remo, fazendo assim? Alguns de um lado e alguns do outro. Eles têm que remar sincronizado. Mas aquelas pessoas que estavam naquelas embarcações, eles eram considerados remadores de mais baixa categoria. Não em desprezo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas aqueles que vão exercer o maior esforço. Eles vão ter que pegar o barco para colocar força, porque, pega isso, ministério é trabalho. E esse trabalho, irmãos, não é como um trabalho natural, que você vai amanhã, muitos aqui vão trabalhar amanhã, vão estar na correria de segunda a sexta-feira, que traz fadiga, que traz cansaço. Não, mas o serviço de Jesus, ele traz graça, irmãos. Ele nos ajuda, ele nos mostra, irmãos, coisas que são sobremodo excelentes. Quando você se dispõe a fazer, irmãos, faz toda a diferença, não só na sua vida, mas na vida de pessoas que precisam de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Alguns anos atrás, nós entramos numa comunidade lá do Jacaré para evangelizar as pessoas por algum tempo. E todas as vezes que nós íamos de 15 em 15 dias. Juntávamos cestas básicas para poder abençoar as pessoas daquela comunidade. A comunidade chamava-se Talibã. Era bem na beira do rio lá, assim, de maneira assim que era
naturalmente falando, era um pouco mais complicado e um pouco mais arriscado estar lá. Mas sabe, irmãos, Deus nos chamou para estar lá. Existia uma graça, existia um propósito. Diga comigo, propósito. E uma das vezes, irmãos, nós saímos, foi eu e o pastor Davi, que é o pastor do nosso ponto de pregação lá pelo meio da comunidade, e batemos num portão lá. E aquela mulher, ela abriu, mas não abriu feliz, ela abriu chateada a porta. E ela diga. E nós tentamos evangelizar, e nessa rua aqui a gente vai levar a palavra, vá lá para a senhora escutar a palavra de Deus. E ela ficou chateada e disse, não, qualquer coisa eu vou lá. Como que disse, homem, vai embora, eu já estou cansado de ouvir vocês. Mas sabe, irmãos, pega isso agora. O que é você pensar assim, rapaz, eu vou colocar força para alcançar alguém. Isso pode ser na igreja, isso pode ser fora da igreja, isso pode ser no teu trabalho, isso pode ser na tua família. Sabe, irmão, Jesus, ele conquistou as pessoas, a unção, os milagres, mas a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão das pessoas. E terminou aquele evangelismo ali, irmãos, aquela mulher, ela não foi lá para o culto ao ar livre, né, que a gente fazia no tambor de lata, botava as caixas de som, com louvor e chamava o povo, uma grande bênção. Mas naquele dia eu disse, não entregue cesta a ninguém, a gente vai levar para uma pessoa, todas as cestas. E nós chegamos lá de novo e a gente bateu na porta daquela mulher, bateu, e ela abriu de novo a porta, e ela não abriu feliz não, irmão. Ela diga, não, nós estamos aqui porque Jesus mandou um presente para a senhora. Ela já, um presente? Que presente? Eu abri a mala do carro e nós começamos a entregar algumas cestas básicas para ela. E quando ela começou a olhar aquilo, ela começou a chorar, irmãos. E ela disse, como vocês sabiam que nós estávamos passando fome aqui? Ela abriu o portão e tinham 3 famílias lá dentro, sem nada para comer. Eu disse, eu não sei de nada. Como sempre, o homem nunca sabe de nada, mas Jesus, que te ama, mandou a gente fazer isso. Naquele dia a mulher aceitou Jesus, irmãos, e está lá no ponto de pregação recebendo a palavra de Deus. E isso, irmãos, é para a glória de Jesus. Eu quero te dizer, quando você se identifica como ministro de Jesus, você não está preocupado com o holofote, você está preocupado em amar as pessoas e alcançar o perdido, irmão. Diga comigo, Deus me chama para alcançar o perdido. Sabe, irmãos, nós não precisamos se preocupar com o holofote. Não, existem pessoas lá fora, irmãos, que Deus está nos chamando para esse ministério da reconciliação, um ministério prático para você fazer as coisas fluírem e acontecerem. Mas deixa eu te dar outro exemplo da minha vida, irmãos. Quando eu me converti lá em Campina Grande, o desejo foi tão grande de servir ao Senhor, e nós fomos para um hospital, eu e um amigo meu, evangelizar no hospital. E depois de um tempo evangelizando, eu não tinha falado com o meu pastor para dizer, pastor, eu estou com vontade de evangelizar para me conectar. E um irmão de outra denominação, assim, do lugar onde eu trabalhava, disse, rapaz, você se converteu? Foi, me converti, irmão. Estou evangelizando porque Jesus me mandou sair para pregar a palavra, estou fazendo, é bênção, as pessoas estão recebendo Jesus. E ele disse, mas tu já conversou com o teu pastor? Eu disse, precisa, a palavra não está mandando eu sair. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Aquele homem me deu o melhor conselho que eu poderia ter na minha vida. Nunca faça as coisas para Jesus sem estar debaixo de uma autoridade. Posso ouvir um amém, irmão? O que é que isso tem a ver? Porque o pastor dessa igreja, irmãos, ele é a autoridade espiritual sobre a tua vida. Então, se for para fazer qualquer coisa, irmãos, considera aquilo que Deus está usando ele para falar sobre a tua vida. De fato, ele não vai ser o teu guia, mas ele vai ser o teu orientador, usado por Deus para te ajudar a crescer. E sabe, irmãos, esse treinamento ministerial precisa passar pelos olhos do teu pastor. Amém? Aleluia. Porque eu sei que aqui tem pessoas que Deus tem chamado para os dons ministeriais, mas isso não ocorre se não for feito da maneira certa, com a intensidade certa, com fome e sede, irmãos. Lembra do biotônico Fontoura? É tempo de alguns aqui, irmãos, começarem a tomar os biotônicos espirituais, irmãos, para fazer com intensidade, fazer com alegria, e quando isso começa a acontecer, contagia a igreja, irmãos, e as coisas acontecem, queridos, porque assim é o reino, irmãos. E sabe o que o diabo tenta fazer? Desanimar o seu povo, irmãos. Desanimar o povo de Deus. Deixa eu corrigir. Desanimar o povo dele não. Desanimar o povo de Deus. Trazendo desânimo.
Não, irmãos, você e eu, nós somos animados, sabe por quê? Porque Jesus, ele já nos salvou e nos libertou, irmãos. Nós temos capacidade de produzir, porque a Bíblia diz, tudo isso provém de Deus, não provém de nós mesmos. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria pedir agora, nesses próximos 10 minutos, irmãos, uma licença para falar para vocês de outro tema que o Senhor colocou no meu coração, que não está envolvido e está nessa disciplina Ministério Prático, irmãos, porque Deus, ele falou comigo alguns dias atrás sobre o mover do Espírito Santo, sobre as coisas que Deus tem para essa temporada nas nossas vidas. E eu queria que você abrisse, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 8. Aleluia. Esses versículos que eu vou ler para você, eles não estão na disciplina que a gente leciona, mas eles vão casar com aquilo que falei agora. Quando ele diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Diga comigo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe, irmãos, o Espírito Santo trouxe essas impressões para mim. Eu não sei se você já leu o Novo Testamento todo. Se não leu, eu te recomendo a ler, principalmente os Evangelhos, que você vai ver esse mover maravilhoso do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas tem uma coisa que ficou bem forte para mim. Aleluia. O mover de Deus, irmãos, a bênção, a unção de Deus, a manifestação de milagres, a manifestação de curas, ela estava limitada a uma situação. Ela estava limitada, irmãos, a uma área geográfica aonde Jesus estava. Aonde Jesus estava, a unção sem medida operava, Deus se movia, as coisas aconteciam. Mas e agora, irmãos? O mesmo Espírito, obviamente, nenhum crente, nenhum filho de Deus, ele vai operar na unção que Jesus operou quando esteve na terra, no corpo físico. Mas sabe, irmãos, agora existe um ministério do Espírito Santo que veio habitar dentro de mim e de ti, irmãos. Então nós não estamos limitados apenas a uma região geográfica, porque aonde você vai, irmãos, você leva o Deus Todo-Poderoso em você. E essa ação, irmãos, ela te impele ou deve te impelir a fazer as obras do Senhor, mas não somente de uma palavra vazia, porque o apóstolo Paulo ele diz: ei, rapaz, a nossa pregação não consiste em filosofias de fundamentos humanos, mas no poder de Deus. Esse poder, irmãos, ele está dentro de mim e de ti para fazer as obras de Jesus nesses últimos dias. Aí ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo que já está habitando dentro de mim e de ti, irmãos? Mas eu não sei fazer. Não, irmãos, ele sabe. Aleluia. Aleluia. Mas eu não tenho capacidade, mas ele é o que tem toda a capacidade, irmão. Posso ouvir um amém? E eu quero te dizer, queridos, quando o pastor falou sobre extraordinário, gera expectativa para essa estação. Gera expectativa nessa estação de coisas extraordinárias acontecendo na tua família. E quando a gente fala, rapaz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe, não só para te assistir a fazer as obras do Senhor. Aleluia. Mas para te assistir, para resolver coisas dentro da tua casa, que até hoje você não conseguiu resolver. Essa assistência do Espírito Santo, como não será de maior glória, essa assistência do Espírito. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso paracletos, irmãos. Ajudador, confortador, consolador. Como não será de maior glória se até aqui, irmãos, você não conseguiu resolver na força do seu braço, na força do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, irmãos, ele te capacita a resolver. Aleluia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito na vida de um crente fervoroso? Aleluia. Por isso, aumenta o nível, irmãos, aumenta a expectativa, deseja a palavra, irmãos, se envolve com as coisas do Senhor, se envolve com a igreja, busca, irmãos, o conhecimento, mas o conhecimento, irmãos, aquele que está fundamentado na palavra, irmãos. Aleluia. Cuidado com confusão, irmãos, cuidado com o que você está vendo na internet, cuidado com qualquer tipo de doutrina, irmãos. Aleluia.
Existe um vento de doutrina, a internet é uma grande bênção, irmãos. Mas se fundamenta nessa doutrina, por isso que falamos do rema, irmãos, como é importante estar conectado, queridos, na verdade da palavra de Deus. Amém? Abra comigo em Romanos, e nós vamos falar, esse vai ser o último versículo, nós vamos ler, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler mais 2 versículos, irmãos. 8:14. Cadê? Romanos, capítulo 8, no verso 14. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe como, irmãos? Você e eu, como crentes, sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Tem decisões que algumas pessoas aqui nesse lugar precisam tomar. Mas essas decisões não podem ser na força do mais do seu braço. Essas decisões precisam ser tomadas debaixo da unção de Jesus, debaixo da direção do Espírito Santo. Tem pessoas que estão aqui, nesse ambiente, para decidir algumas coisas, mas você percebe um sinal vermelho do tamanho do mundo dentro de você. Não avance, irmão. É Deus te prevenindo, é Deus te cuidando de ti para não fazer. Não faz. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles sairão em paz e em paz serão guiados. Sabe, irmãos, a paz de Jesus, ela vai estar sempre te guiando para tomar as melhores decisões da sua vida. Não toma decisão debaixo de pressão, irmãos. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Por quê? Porque você não precisa, irmãos, como crente, obviamente, na multidão de conselhos existe uma sabedoria tremenda, mas sabe, irmãos, o principal conselheiro, que é o Espírito Santo, já habita dentro de ti. Você tem a informação do céu, é como o pastor falou, mas como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de comunhão com Ele, irmãos? Você já passou por algumas pessoas na rua, que a determinada pessoa lá disse: rapaz, tu não me viu não, tu passou por mim, sou tão teu amigo e tu não me viu. Aí você diz: rapaz, não percebi, me perdoe. Já aconteceu com você, só comigo? Já? Não façamos isso com o Espírito Santo, irmãos. De não perceber a sua graça na nossa vida. De não ter comunhão com Ele todos os dias, irmãos. Não, irmãos. Você como cristão é chamado para ter comunhão com Ele todos os dias. E uma comunhão de qualidade. Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu não tenho tempo. Você tem 5 minutos, irmãos, para o Senhor? Que se você tiver, faça com qualidade. Porque Ele vai falar com você. Ele não vai te deixar só, irmão. Diga amém. Agora abra comigo em João. Agora é o último versículo. João capítulo 14, verso 16. Evangelho de João 14, 16. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Diga: eu conheço o Espírito Santo. Aleluia. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse, irmãos? É agora, irmãos. Naquele dia, Jesus, vocês vão conhecer que eu estou no meu Pai e vós em mim. Quando uma pessoa recebe Jesus, que o Espírito Santo vem habitar no seu coração, nesse dia você conhece que Jesus está no Pai como Senhor Todo-Poderoso, mas que eu e você estamos conectados com Ele, irmão. Nós não estamos sozinhos, queridos. Diga comigo: eu não estou sozinho. Você tem o Deus Todo-Poderoso para te ajudar, e Ele se importa com você. Como dizia o meu antigo pastor, irmãos, se Deus tivesse uma carteira, sua foto estava lá. Você pode dizer glória a Deus? Estava lá, irmãos, porque Deus te ama. E eu quero declarar sobre sua vida, irmãos, uma estação de frutos, uma estação poderosa, uma estação onde Deus vai se revelar poderosamente para ti,
uma estação de frutos extraordinários, uma estação de colheitas, uma estação onde você vai ter toda a percepção espiritual das coisas do reino, uma estação de profundidade, uma estação de fome e sede da justiça. E a Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede serão saciados. Uma estação onde você vai pegar firme no ministério, uma estação onde você vai entender os desígnios do Senhor para a tua vida e você vai correr velozmente. Uma estação, pastor, onde essas paredes ficarão pequenas e multidões chegarão aqui nesse lugar para receber as santas palavras. Uma estação onde os crentes e as famílias serão fervorosos de espírito e voarão nas asas do Senhor. Uma estação onde a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, estará aguardando você, sua família, seus negócios, meu irmão. Se prepara para viver os melhores dias da sua vida, porque o Espírito Santo é aquele que te fortalece, o Espírito Santo é aquele que te ajuda. Uma estação onde os dons operarão poderosamente nesse lugar, e as pessoas receberão dessa unção de maneira extraordinária. Uma estação onde Jesus Cristo será glorificado pelos 4 cantos de Santa Rita, e multidões afluirão para esse lugar, e grande será a bonança desse lugar, em nome de Jesus. Eu te louvo, Jesus, eu te rendo graças, Senhor, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Obrigado por uma família Verbo da Vida Santa Rita, crescendo em Ti, Senhor, fortalecida em Ti, Senhor, na Tua graça. Obrigado por mais uma temporada que se conclui agora, mas eu oro, Senhor, por chaves sendo viradas nesse lugar. Destravamentos, rompimentos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por ministros que são segundo o seu coração nesse lugar, Senhor. Homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que não têm a sua vida por preciosa, mas que agradam a Ti. Em nome de Jesus, eu te rendo graças, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E, queridos, eu vou falar agora um último trecho da palavra de Deus para os ministros desse lugar. Você é ministro, você serve no departamento. Determinada passagem bíblica, eu acho que é Atos capítulo, se eu não me engano, é Atos capítulo 17, quando Paulo ele vai se apresentar ao rei Agripa. Mas existe uma frase que ele diz ao rei, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Seja obediente, irmão, à visão celestial que Deus plantou no seu coração. Siga com fidelidade, siga com alegria, e as recompensas serão do Senhor para a tua vida e para a tua casa. Sabe, irmão, se você já fez até agora, eu te digo, faça com mais intensidade, porque existe uma graça para fazer e para operar em você e através de você. Amém? Posso ouvir um amém? Existe alguém aqui no nosso meio, irmãos, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se você está aqui e ainda não tem Jesus como teu Senhor e teu Salvador, esse convite é para você. Eu queria te conhecer. Você levantar a sua mão para dizer: rapaz, eu quero receber Jesus, porque eu amo aquilo que eu ouvi nessa noite, como um Deus que cuida de mim, que não me deixa só. De verdade, irmãos, Ele quer transformar a nossa vida e colocá-la de cabeça para cima. Se você está aqui e quer receber Jesus, só faz assim com a mão. Existe alguém? Todos crentes. Existe alguém que já recebeu Jesus e não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo? Esse é um equipamento sobrenatural que você que é a igreja precisa receber. Se você está aqui e quer receber, você vai receber porque é pela fé. Alguém? Glória a Deus. Alguém aqui está aqui no nosso meio e quer receber oração por cura? Se você está com algum sintoma de enfermidade, eu gostaria de orar sobre sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Existe alguém? Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Irmãos, que vocês continuem sendo abençoados pela palavra do Senhor. Muito obrigado, uma grande honra estar compartilhando a palavra com os irmãos. Minha oração é que você possa continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Você que não fez o rema, é tempo de você crer, irmãos, e desejar fazer essa escola. Colocar os pés sobre as águas para um tempo, irmãos, de crescimento extraordinário na sua vida, no ministério. Você que já fez, você também é chamado, convocado para falar para alguma pessoa dessa escola abençoada, que você sabe que é uma grande bênção. Pastor, muito obrigado, em nome de Jesus. Eu que agradeço
a honra é minha, recebi tudo. Obrigado, viu? O pastor nem sabia, mas ele inaugurou a estação de fruto na nossa vida, amém?